Glória a Deus. Agradeço imensamente a Deus por essa oportunidade. E vou tentar transmitir para os irmãos aquilo que Deus falou muito no meu coração através desta palavra. Aí, pedir os irmãos para abrirem a sua Mateus 26. Mateus 26. Nós vamos estar compartilhando. Irmão, eu vou tirar, eu estou longe de todo mundo, vou tirar essa máscara. Não fica embaça. A gente já fica nervosa, então vamos. A partir do 36, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. Amém. Amém, irmãos? Mateus 26, 36. A palavra diz assim: Jesus no Getsêmani. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 discípulos, filhos de Zebedeu, que são eles Tiago e João, começou a entristecer-se e se a angustiar. Continuando no 38. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe-se de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixou-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então, voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Amém, irmãos? Irmãos, essa passagem me chamou muita atenção dela. Eu quero compartilhar com os irmãos 2 fatos. O primeiro é a distração que eu vejo. Porque, irmãos, aqui Jesus andou com os discípulos, andou com Jesus, né, e vice-versa, por muito tempo, né, por um bom tempo, conhecendo a Jesus, participando de muitos milagres, né, muitas maravilhas. E eu, assim, no meu entendimento, aqui nesse momento, que Jesus, talvez fosse o momento que Jesus mais precisasse dos discípulos, tanto é que ele nem chamou, nem levou com ele todos, né? Ele disse aqui, ó, lá no início, voltando, ó, lá no 36, ele fala: sentai-vos aqui enquanto vou ali a orar. E aí ele levou com ele 3 discípulos, certo? E esses discípulos, certamente assim,
pelo que a gente vê na palavra, foram eles que Jesus tinha mais assim, afinidade, né? Então, creio até que foi por essa razão que Jesus escolheu os 3, para separados ali e orar com ele. E Jesus, ele rasga o coração dele para esses discípulos, dizendo, aqui no 37, ele já começa, né? Fala que ele começou-se a entristecer e a angustiar. E aqui ele já fala para os discípulos que a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. Então aqui Jesus estava dizendo, eu penso, ali Jesus naquele momento, né, irmãos, porque aqui foi pouco antes da volta, os discípulos estão dormindo, né? Aqui Jesus já adverte a Pedro, dizendo, então, uma hora pudestes orar comigo, ou seja, nenhuma hora podes vigiar e orar comigo? E ele ainda fala que, para que não entreis, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha quem está dizendo, irmãos, Jesus dizendo essas palavras. Então Jesus vai orar pela terceira vez, volta e os discípulos estão dormindo. O que a gente traz para a nossa vida hoje? Se a gente se colocasse aqui naquele momento, irmãos, os discípulos estavam distraídos, dormindo. Concordam? Então, Jesus vai pela terceira vez, volta, e os discípulos dormindo. Então, ali naquele momento, irmãos, o momento que Jesus estava extremamente triste, e os discípulos estão distraídos naquele momento que Jesus tanto precisava dos discípulos. Certamente com sono, né? Aqui fala que eles estavam dormindo, então, claro, estavam com sono, cansados. Mas, enfim, estavam distraídos. E aí, irmãos, o que eu vejo, trago para a nossa vida, para a minha vida, para a nossa vida, o que hoje está acontecendo não está diferente na nossa vida. Nós, muitas vezes, nos pegamos distraídos. Como estamos distraídos? Eu falo por mim mesma, irmãos. Não estou falando isso aqui porque eu quero parecer espiritual, porque eu não sou. Essa palavra falou muito comigo. O quanto eu estou distraída, o quanto que nós nos pegamos com coisas aqui desse mundo. Tanta coisa que nos tira do foco, nos tira da presença de Deus. E se fosse hoje, assim, o que eu quero aqui pedir que os irmãos venham refletir comigo? Se fosse hoje, se Jesus estivesse passando hoje aqui e me chamasse eu, Juliene, e mais alguns dos irmãos, mais 2 irmãos, para estar com Jesus naquele momento, com tanta coisa que tem nos distraído hoje, tantas coisas que tem nos tirado, tantas coisas naturais que tem nos tirado da presença de Deus. Será que, como seria? Será que nós também não faríamos a mesma coisa? Talvez com uma distração diferente, que foi aqui o sono, né? A distração dos discípulos aqui foi o sono, principalmente o sono, né? E naquela época não tinha tanta distração. Para a gente pensar, se comparar com hoje, eles não tinham tanta distração. E se fosse hoje, nos nossos dias de hoje? Qual seria a minha maior distração naquele momento? E com certeza, irmãos, trazendo isso para a nossa vida hoje, a gente vê que nós também estaríamos assim, distraídos com Jesus. Porque a verdade, a realidade é essa. Hoje nós estamos distraídos para as coisas de Deus. Tanta coisa que nos tira da presença de Deus. E assim, irmãos, nós sabemos que sim, nós sabemos o quanto que as coisas têm nos afastado da presença de Deus.
E nós sabemos também que isso, irmãos, é as coisas do mundo que têm nos afastado da presença de Deus, as coisas que a gente acha interessante, as coisas que a gente deixa ocupar o nosso tempo, o tempo precioso que a gente poderia estar na presença de Deus. Amém, irmãos? E eu, assim, irmãos, eu queria que os irmãos refletissem sobre isso, sobre essa distração da nossa vida. Porque eu vejo, irmãos, que a distração, ela nos rouba aquilo que há de mais precioso na nossa vida, que é o tempo. Porque quando eu não tenho tempo, se há muita distração na nossa vida, eu não vou ter tempo. Eu não sei administrar o meu tempo. E o que nos rouba da presença de Deus, não só de Deus, mas de muita coisa importante na nossa vida, é a má administração do nosso tempo. Quantas vezes, irmãos, eu me pego assim, não sabendo administrar o meu tempo. Passa o dia, chega em casa, e é tanta coisa que nos tira, assim, vai distraindo, que quando você vê, já acabou o dia. A última coisa que você deixa para fazer no dia é ir lembrar de Deus. Até lembrei, orei de manhã, enfim. Até lembro de Deus num momento ou outro, né, do nosso dia a dia, porque são em várias situações da nossa vida, no nosso dia, no decorrer do nosso dia, que a gente lembra, a gente conversa com o Espírito Santo, mas o tempo separado para Deus, esse é difícil, irmãos. O tempo para a gente parar tudo e ser só você e Ele, é difícil. Então, é desse tempo que eu estou falando. É esse tempo que eu não tiro para Deus, só eu e Ele. Para o hábito da leitura da palavra, né, de meditar com Deus, né, de estar orando, só você e Ele. Então, isso tem me chamado, isso tem me doído muito o coração nesses últimos dias, que eu não estou conseguindo fazer. Se vocês, amém, se vocês estão conseguindo fazer, glória a Deus, e tomara que sim. Mas é uma coisa que eu vejo na minha vida e pode estar acontecendo com você também. De não estar conseguindo administrar o seu tempo, que você deixar a distração, roubar o seu tempo, ela não só te rouba da presença de Deus, mas de muita coisa importante na sua vida. Eu até, assim, coloquei aqui alguns exemplos que eu quero compartilhar com os irmãos, que eu vejo, assim, essa principal arma, né, que é da nossa vida, e de nos tirar da presença de Deus, que é o tempo. Eu pontuei algumas questões assim, que eu acho importantes para a nossa vida, que eu quero convidar os irmãos que, se tiverem dificuldade para fazer como eu estou, por exemplo, orar, a leitura da palavra, ouvir um bom louvor, tudo isso, gente, que eu estou falando, é que o tempo nos rouba, né? Quando você não tem tempo, a distração rouba isso de você, da sua vida. E são coisas importantes, não só da presença de Deus, né? Como eu estou falando, que é orar, ler a palavra, ouvir um bom louvor, assistir uma boa palestra motivacional, ler um bom livro. Quantos de nós, irmãos, quanto tempo faz que a gente não lê um bom livro? E a gente não consegue, não tem tempo. Você fala, não, mas eu não tenho tempo. E realmente, se você ficar distraído com tanta coisa que tem para nos distrair, você não vai ter tempo mesmo. Eu concordo com você. Nós não vamos ter tempo. Estar com a família. Quantos de nós estamos em casa com a família, mas estamos distante, né? Família às vezes até é grande, a família reúne, mas aí você para, você dá uma olhada. Quantas vezes já aconteceu com vocês? Comigo acontece muito. De você parar e você ver que está com a casa cheia, mas você está sozinho. Nós estamos dispersos, então, assim, cada um no seu mundo, cada um, quando eu digo ficar com a família, é estar com a família. Estar com a família não é você estar com a família em quatro paredes. Não, é você ter comunhão com a família, ter diálogo com a família. E a gente sabe que isso hoje não tem acontecido, irmãos. Não tem acontecido comigo, talvez não tenha acontecido com vocês.
porque nós estamos distraídos. O tempo que às vezes eu teria para estar com a minha família, com os meus filhos, com o meu marido, eu estou nas redes sociais, eu estou envolvida com uma outra coisa, que aquilo não está me edificando em nada. Muito pelo contrário, se a gente não vigiar, aquilo está acabando com a minha, né, com a minha autoestima. Então, isso é roubar o nosso tempo. Né? E isso é a distração que nos afasta, além de Deus, nos afasta da nossa família também. Cuidar melhor de nós mesmos, cuidar melhor da nossa saúde, do nosso corpo, né? Cuidar, fazendo, por exemplo, uma atividade física. Isso, se a gente também não lutar, se a gente não for perseverar mesmo, irmãos, a gente não consegue fazer isso. Coisas importantes para a nossa vida, coisas que requer tempo. Alimentar melhor, por exemplo. Se você não tem tempo, você não consegue alimentar melhor. Você vai comer só coisas que você deveria, às vezes, comer de cada 15 dias, você come todo dia, 3 vezes na semana, porque você não tem tempo de preparar o seu alimento mais saudável, de maneira mais correta. Fazer, por exemplo, atividades sociais, como, por exemplo, participar de projetos de caridade. Tudo isso são coisas importantes para a nossa vida, mas nós não temos tempo. Descansar a nossa mente, por exemplo. Quantas as vezes que vai lembrar de descansar a mente só a hora que deita na cama? Não é? Acontece comigo, irmãos. De eu ver que eu estou com a mente cansada, que está fundindo na minha cabeça, que os pensamentos estão atropelando tudo, e eu me dou conta disso a hora que eu deito. Por que antes eu não arrumei tempo para mim descansar a minha mente? Descansar a nossa mente não é só você falar, eu vou ouvir um louvor, Não, descansar a mente é você desligar, irmãos. Nós precisamos hoje, grande parte da população está doente, está com a mente doente, nós estamos com a mente doente. Tanto irmãos, que às vezes você não precisa ter motivo para estar triste. Isso acontece muito comigo. Eu não tenho motivo para poder me entristecer. Está tudo bem em casa, estou com a família, como a irmã falou, nosso luxo de 2021 é estar todo mundo alimentado, com a mesa farta, né, irmã? Com a família, de não ter perdido ninguém na família. Tá, a gente acabou de ver aí agora a família lá dos Cantuares, lá, né? Perder tanta gente, olha que tristeza, né? Pessoas que a gente conhece. Então, assim, esse é o luxo. Mas o luxo também, irmãos, é você ficar saudável. Não é saudável o seu físico, isso aqui que nós estamos vendo, e bonitinho. Não, é estar com a mente saudável. Às vezes eu me pego assim, triste, entristecida, a ponto, às vezes, de não conseguir orar. E eu olho para mim, olho para a minha vida e falo, meu Deus, mas que egoísmo, que está acontecendo? Por que eu estou triste? Não precisamos, irmãos, de tragédia na nossa vida para a gente entristecer. E a gente não se dá conta, porque é falta de descansar a sua mente, falta de você cultivar coisas importantes, vigiar o que você vê, vigiar o que você ouve, vigiar onde você põe os seus pés, vigiar com quem você anda. Tudo isso, irmãos, é coisa importante para a nossa vida e a gente não se dá conta, porque a gente não para, a gente está muito acelerado, nós estamos muito envolvidos com as coisas naturais, com as coisas aqui desse mundo. E nós vamos embora, irmãos, e vai continuar tudo do mesmo jeito, tudo acelerado. E nós vamos envelhecer, nós vamos adoecer, e nós vamos olhar para trás e falar, meu Deus, por que eu não tirei, por que eu não parei, eu não vi o tempo passar? Quantas vezes a gente fala, nossa, acabou o mês, acabou o ano, e nós não acompanhamos o tempo passar. Não acompanhamos porque nós não sabemos administrar o nosso tempo, não sabemos tirar tempo para as coisas importantes da nossa vida. Eu quero convidar os irmãos, vamos juntos aprender a fazer isso. Quem não consegue, como eu, por exemplo, tirar esse tempo para a gente cuidar, principalmente da nossa mente, principalmente porque se eu tenho uma mente saudável, se eu sou uma pessoa
equilibrada, eu vou conseguir ajudar os meus irmãos, eu vou conseguir ajudar a minha família, quando alguém estiver ali, ou meu colega de trabalho, ou meu colega aqui da igreja. Se eu estou equilibrada, se eu estou com a mente saudável, eu vou conseguir. Às vezes eu me pego assim, irmãos, pensando, nossa, se o irmão me chamar para orar para ele, como que eu vou fazer? Parece que é eu que estou precisando de oração. Eu estou triste, não tem motivo para estar triste. Então, aí eu começo a olhar, irmãos, o que eu tenho que fazer. E eu me pego assim, não fazendo nem um terço dessas coisas que a gente deveria fazer. Coisas que é extremamente importante. Como eu disse, andar com pessoas que vêm edificar a sua vida, que vêm somar para a sua vida. Pessoas que têm mais fé do que você, porque ela vai te levar para Deus, ela vai te empurrar para Deus. Quando você estiver triste, quando você estiver enfraquecida na fé, a gente tem que estar fortalecido, irmãos, na fé, para que eu possa ajudar o meu irmão. Nós somos muito dispersos. Quantos de nós, às vezes, temos aqui tanto tempo na igreja, eu não sei o nome do irmão. Eu vejo na rua, eu sei que é da minha igreja, eu conheço, mas nunca parei para conversar com meu irmão. Não sei nada da vida dele. Não que eu tenha que saber de tudo, mas assim, o que eu quero dizer é que nós não cultivamos boas amizades, não damos valor, né, em cultivar a boa amizade. Como eu disse, frequentar lugares que te traz paz. Isso é importante para a gente fazer na nossa vida. Então, irmãos, resumindo aqui, irmãos, essa parte que eu quero falar com vocês sobre a distração, eu preciso ter o hábito, né? Eu preciso criar o tempo para conseguir fazer tudo isso. E a gente, assim, irmãos, a gente não deve se envergonhar. Nós temos que ser humildes para reconhecer que a gente não é capaz, que a gente sozinho não consegue. A gente às vezes tem vergonha de falar com o irmão, ele vai saber da minha vida. Ele vai... Não, irmãos, é para você somar força, para ele orar por você. Irmãos, eu amo orar pelas pessoas. O meu chamado é orar pelo próximo. Eu amo, isso me faz bem. Que é uma coisa que me deixa feliz, uma coisa que traz uma paz espiritual tão grande, é quando eu oro num propósito com o irmão. Isso é gratificante, irmãos. Então, nós precisamos voltar. E outra coisa, irmãos, que eu vejo nessa passagem, foi Jesus, a necessidade que ele teve da oração em comunhão. Vocês se atentaram para isso? Mas Jesus, um homem santo, né, que era Jesus. Mas vocês viram que ele pede, quantas vezes aqui, né, ele vai e volta, pega os irmãos dormindo, os discípulos dormindo, ele pede para orar, ele fala que orai, vigiai e orai para que não entreis em tentação, que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, irmãos, Jesus teve essa necessidade, ele que foi santo. O que toca para nós? Somos pecadores, falhos, né? Quantas vezes vivemos de aparência? Então, por que, irmãos, a gente achar que a gente não precisa do próximo? Nós precisamos do nosso próximo, nós precisamos da união da igreja, nós precisamos entrar em oração com a igreja, para que a gente seja fortalecido, para a gente ser fortalecido na fé. Nós precisamos disso, irmãos. A igreja somos todos nós. A igreja não é meia dúzia de pessoas, não é os pastores, não é a liderança, não é só o louvor. A igreja somos nós, a nossa união. Nós precisamos acordar para isso, irmãos. Precisamos enxergar isso quanto antes, para que nós possamos acabar o resto dos nossos dias mais fortalecidos na fé. Isso vai agradar a Deus, irmãos, porque é importante essa comunhão. Ela aumenta a nossa fé, ela nos fortalece, ela nos aproxima do nosso irmão, faz com que nós temos mais conexão um com o outro, né? Ela nos traz mais foco para as coisas de Deus. Como eu disse, ela nos dá uma paz interior, uma paz de espírito muito grande, irmãos. Isso é muito gostoso.
ela aumenta nosso crescimento espiritual, ela faz com que eu me preocupe mais com o meu próximo e paro de pensar só em mim, só na minha família. Quantas vezes, irmãos, a gente se pega só orando para as minhas coisas, para as minhas necessidades, para os meus sonhos e para a minha família. Esqueço do meu vizinho que está morrendo de câncer e eu não entro num propósito de oração por ele. Irmãos, isso é muito sério. Nós estamos aqui por pouco tempo. Jesus está vendo, Deus está vendo o nosso comportamento, está vendo que não adianta eu querer vir aqui enfeitar e falar bonito e só querer ser espiritual ali aqui na igreja e ali fora eu não está nem aí, irmãos. Eu não me sensibilizar com a dor do nosso próximo. Não adianta, Deus está vendo. Isso nos traz mais gratidão, irmãos. Coisa que às vezes nos falta muito é ter gratidão. Gratidão por tudo que nós até agradecemos. Mas será que nosso coração está grato? Né? Quando nós entramos em oração, agradecemos a Deus pela nossa mesa farta, agradecemos pelas coisas que adquirimos, a gente sabe que foi coisas que Deus permitiu na nossa vida. Mas o nosso coração, eu estou falando com Deus da boca para fora, e como que está meu coração? Ele de fato está grato mesmo, né? Como que tem assim, o nosso coração mesmo para tudo que está acontecendo na nossa vida? Né? E deixa eu ver o que mais, irmãos, que eu anotei aqui, que eu achei importante compartilhar com os irmãos. Não, é isso, irmãos. E que eu quero, então, resumindo, deixar com os irmãos essas duas situações que eu tirei desse texto, que eu fiquei assim, mastigando isso me doendo por dentro, de Jesus aqui, nesse momento, pouco antes da sua morte, os discípulos assim, desatentos, né? Descuidados ali, distraídos, e pela a necessidade da oração em comunhão, que é o que eu quero convidar a igreja, para que nós possamos juntos somar essa força. E isso nós podemos, eu sei que nós oramos em casa pelos nossos irmãos, pela liderança da nossa igreja, mas é mais que isso, irmãos, a gente está junto. Nós temos aqui as nossas orações, dia de terça e quinta, né? Agora, quarta-feira também vai ter o estudo da palavra, estudo bíblico, para a gente estar somando essa força com a liderança da igreja, todos nós. Né? Não dá para a gente vir todos os dias, mas um dia que você conseguir na semana estar aqui, se nós conseguirmos, nós vamos estar ajudando a nossa liderança, vamos estar fortalecendo uns aos outros, né? E com isso todos nós ganhamos. Então eu quero, para encerrar, tem que ficar atenta com o tempo, o João falou assim, se você pega o microfone, você esquece do tempo. Então estou olhando ali. Eu vou pedir aqui a Marcela para colocar um louvor que eu quero pedir aos irmãos, para que ouve atentamente esse louvor, porque ele é tremendo, irmãos. Ele pede o Senhor, eu quero pedir que os irmãos peçam ao Senhor para tocar os teus olhos, né? Para que você veja a face e a grandeza de Deus, que diz esse louvor. Tocar os seus lábios para que você seja purificado, nós sejamos purificados, né? Que da nossa boca, irmãos, possa sair palavras que edificam a minha vida, que edificam a sua vida, que edificam a vida da sua família, do seu próximo. Tocar os teus pés para que você pise em lugares altos, para que você corram para a presença de Deus. Amém, irmãos? Tocar o seu coração para que você seja totalmente dele, para que o seu coração seja curado, transformado. Irmãos, nós temos uma coisa, eu não posso deixar de falar com os irmãos, essa é bem rapidinho. Nós achamos que nós somos convertidos, irmãos. Nós, cristãos, nós temos
esse hábito, eu já tive muito esse hábito de achar que eu sou crente e que eu sou convertida. Irmão, não somos. Todo dia nós temos que orar a Deus, todo dia nós temos que pedir o Espírito Santo. Nós temos que ter a humildade para que você reconheça, para todos os dias você pedir o Espírito Santo, pedir a Deus para que te converta. Nós não somos convertidos. Nós estamos pecando todo momento, nós estamos irados, nós estamos, por pouca coisa, estamos amaldiçoando a vida do próximo, falando. Quando você se pega, quantas vezes, irmãos, eu me pego assim, falando de alguém, a hora que me vem que vergonha. Aí eu falo, Senhor, eu não sou nada, eu não sou convertida a coisa nenhuma. Então, nós temos que ter essa humildade para você pedir a Deus todos os dias. Converta, Senhor, o meu coração. Converte a minha mente, Senhor. Coloca na minha mente, no meu coração, coisas boas. Porque eu não sou. Nós temos que ter essa humildade. E quando a gente tem essa humildade, a gente vê que você consegue subir o degrauzinho espiritual todo dia um pouquinho. Então, eu não posso deixar de falar isso para vocês, porque a gente pega muito, irmãos, pessoas achando que sabe muito, que é bom o suficiente, e nós não somos. Vamos estar orando para a gente finalizar. Quero convidar os irmãos para ficarem de pé. Nesse mesmo espírito de adoração, que nós possamos orar. Agradecer ao Senhor por mais um dia, né, irmãos? Agradecer ao Senhor que Ele é maravilhoso demais nas nossas vidas, irmãos. Que nós possamos entender isso, que nós jamais esquecemos dessa verdade na nossa vida.